Cara, a moto que você deixou aqui para consertar, o pneu dela tá com um pequeno corte. Você vai querer que substitui ou vai deixar o mesmo? Não precisa substituir não. Pode colocar esse pneu aí mesmo. Esse cortezinho aí não vai dar problema não. Pode colocar o meu pneu, pode deixar isso aí. Só para te lembrar que isso pode dar problema no futuro, viu? Pode deixar na mão, na estrada. Não, tá ok. Esse ainda roda bastante, eu vou fazer uma viagem com ele ainda. Quando eu chegar eu troco. Tô sem grana agora. Tá, beleza então, só que eu não me responsabilizo não, viu? Não, beleza, moço. Sou eu que tô mandando, pode colocar o pneu. Eu me responsabilizo. Beleza. Falou. Fala, cara. Cara, você acredita? Eu tive que fazer uma viagem. Você acredita que o pneu me deixou na mão mesmo? Foi igual você falou, velho. O mesmo pneu, o pneu dianteiro me deixou na mão. E aí, será que você não tinha como vir aqui ou mandar alguém de sua oficina aí pra me socorrer não, cara? Onde é? Alô? Alô? Sem sinal. Imprudência e negligência têm significados parecidos. Porém, o que caracteriza a imprudência é a ação de alguém sem cuidado, sem cautela, sem precaução. É uma espécie de precipitação irresponsável. Enquanto a negligência é a omissão de alguém, é o descuido, o desleixo, a falta de observação de uma lei, de uma advertência. Perceba que o imprudente e o negligente deixa de dar ouvidos, de dar atenção, de valorizar as advertências, as prescrições, as leis, as normas. Relembre o início do vídeo onde o cliente deixou de dar ouvidos ao aviso do mecânico que disse que o seu pneu estava precisando ser substituído. Irmãos e irmãs, sermos imprudentes e negligentes na vida espiritual significa não darmos ouvidos aos mandamentos, à palavra de Deus, ou até ouvirmos, mas não fazermos caso de praticar. A palavra diz em Hebreus 3,7: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, não feche o coração aos mandamentos, às palavras, às advertências de Deus. Mateus 7,24 diz que a prudência está naquele que ouve a palavra do Senhor e as põe em prática. E que lindo diz Hebreus 2,1, é necessário prestarmos a maior atenção à mensagem que temos recebido. É necessário valorizarmos mais o que de Deus nós temos ouvido e não apenas ouvirmos como se fosse uma palavra qualquer, uma mensagem qualquer, mas como mensagem de Deus. No capítulo 14 de João, Jesus em todo instante diz que aquele que ama a Ele guardará os seus mandamentos, guardará a sua palavra. Perceba também que o imprudente e o negligente não toma consciência dos perigos e dos riscos que corre devido à sua ação ou à sua omissão. Relembrando novamente o início do vídeo, veja que aquele cliente não tomou consciência de que aquele pneu poderia deixá-lo na mão. O argumento sempre é: não tem perigo não, não vai dar errado não, isso não dá nada não. Sermos imprudentes e negligentes na vida espiritual significa não vigiarmos o perigo que corremos,
Significa, irmãos e irmãs, não tomarmos consciência de que podemos perder a nossa alma, de que podemos cair no pecado, de que grandes danos podem acontecer em nossa vida. Provérbios 22:3 diz assim: o homem prudente percebe a aproximação do mal e se abriga, esconde, foge, mas os imprudentes passam adiante e recebem o dano, as consequências. Por isso, Eclesiástico capítulo 3, versículo 27 diz: quem ama o perigo, nele vai perecer. E em Eclesiástico 21, versículo 2 diz: foge do pecado como alguém que foge da serpente. É ser prudente quem foge do pecado. E em Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesus diz aos seus discípulos: sede prudentes como as serpentes, porque as serpentes são cuidadosas, são prudentes, não andam por aí de qualquer jeito, elas são cuidadosas. Sejamos prudentes, cuidadosos, para não sofrermos os danos e os perigos. Não posso deixar de falar aqui um ponto muito importante que veio muito forte ao meu coração quando me veio esse tema. Na maioria das vezes nós somos prudentes e cautelosos com os grandes perigos, mas desprezamos o perigo que esconde as pequenas coisas. Vou te dar alguns exemplos muito claros aqui. Se você estiver indo por uma estrada e percebe no meio dela uma grande pedra ou um grande buraco, com certeza você vai frear o seu veículo, você vai passar devagar, você vai ter todo o cuidado possível para não trombar ou cair naquele buraco. Mas se for uma pequena pedra ou um pequeno buraco, com certeza não teremos o mesmo cuidado em passar por essa estrada, porque nós iremos olhar e dizer: isso é insignificante, isso não vai dar problema algum. E é aí que está o grande perigo. Relembrando novamente a abertura do vídeo, veja que aquele cliente deixou de trocar o pneu porque o corte era minúsculo. E ele disse: isso aí não vai dar problema. Mas com certeza, se fosse um grande corte, grandioso corte, ele teria dito: não, troca, porque isso vai me deixar na mão, é muito grande o corte, isso vai dar problema para mim. Mas como foi pequeno, ele desprezou. Entendamos que pequenas coisas podem esconder grandes perigos. Veja isso, irmão e irmã. Um pequeno furo no casco de um navio pode afundar um grande navio. Um palito de fósforo ou um cigarro que ainda está queimando pode acabar com uma floresta inteira. A picada de um marimbondo como dói. Um escorpião do tamanho que é pode matar alguém com seu veneno. Foi por meio de um olhar, numa simples fruta, que o pecado entrou no mundo. Foi através de um simples olhar que Davi caiu em pecado. Uma pequena pedra lançada por um pequeno garoto destruiu o grandioso Golias. E a Bíblia diz também em Atos que minúsculos vermes destruiu o rei Herodes. Não podemos irrelevar pequenos perigos, porque eles podem também nos destruir. Não podemos desprezar o perigo, irmão. Lamentações 4:12 diz assim: os reis da terra e os habitantes não creram que o inimigo transporia as portas de Jerusalém. Eles disseram: isso não vai acontecer nunca, isso não vai acontecer, isso não tem menor perigo para nós. E é aí que está o perigo, quando nós irrelevamos o perigo. Às vezes deixamos de evitar o perigo enquanto ele é pequeno, o mal enquanto ele é pequeno. E quando ele cresce, nós não podemos mais conter. Se torna uma bola de neve. Um problema que não é resolvido enquanto ele é pequeno, dificilmente será quando ele estiver maior. Então precisamos cortar o mal pela raiz, enquanto ele está pequeno, enquanto talvez ele pareça insignificante. Ser imprudente e negligente é fazer a obra de Deus sem cuidado, sem zelo, sem amor, mas fazer de qualquer jeito, fazer de qualquer maneira. Ser imprudente e negligente é não buscarmos estarmos preparados para a segunda vinda gloriosa de Cristo Jesus. Que quando o Senhor Jesus voltar, nós estejamos com as nossas lâmpadas acesas, nós estejamos preparados porque fomos prudentes enquanto aguardávamos. Os imprudentes podem até parecer ousados, corajosos, audaciosos, mas na verdade são tolos, enquanto os prudentes e cuidadosos
podem parecer tolos, mas na verdade são sábios. Que escolhamos a sabedoria e que sejamos prudentes e cuidadosos na vida. Que Deus abençoe, que possamos nos encontrar em breve. Fique com Deus. Fala! O sinal caiu, cara, que já tá bem distante da torre. Mas deixa eu te falar, será que não tinha como você... bateria. Esqueci de carregar o celular.